Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, também aqueles que nos estão nos acompanhando aí de suas casas, minha mãe está presente aí também, meus irmãos, tios, sobrinho aí, presentes também nesse dia. Esse momento importante para nós de oração, de ação de graças, de reflexão, para nós darmos graças a Deus nosso Senhor pelo dom do sacerdócio católico. Deus nosso Senhor, por uma escolha dele, por um plano dele, por um projeto dele, vai escolhendo, ou seja, entre os meninos, os jovens, para poderem viver esse dom, assumir esse compromisso sacerdotal, partilhar do sacerdócio de Cristo, para o bem das almas. Deus assim o quis, que os benefícios espirituais viessem ao mundo, por meio dos sacerdotes. Podemos dizer que Deus quis e quer precisar-se dos padres. O Papa Bento XVI, fazendo uma reflexão que eu sempre trago, sempre lembrando nesse dia, diz que a igreja, de certa maneira, caminha, pelas pernas dos sacerdotes. E um segundo ponto que ele nos diz que é muito importante, que é a razão de nós estarmos aqui também nesse momento da Santa Missa, para agradecermos a Deus. Diz que se há, também palavras do Papa, se há um sacerdote de pé, é porque há muitos cristãos de joelhos, rezando por ele, para que ele permaneça de pé, para que ele permaneça fiel. E a razão de nós estarmos aqui, para nós juntos agradecermos a Deus nosso Senhor, da nossa parte dos sacerdotes, nós pedimos as orações pela nossa fidelidade, a fidelidade ao nosso Senhor, a nossa fidelidade à igreja, a nossa fidelidade na pregação da palavra de Deus, a nossa fidelidade no cumprimento da nossa missão, o nosso zelo sacerdotal, mas sobretudo a fidelidade. Sendo fiel ao nosso Senhor, sendo fiel à igreja, com certeza, por graça, bondade e misericórdia de Deus, faremos o bem também às almas. E é importante nós termos a ciência de que é uma escolha de Deus, é um dom de Deus, nosso Senhor, e também todas as festividades, quando nós celebramos sacerdotais, podemos dizer que deve ser também um incentivo para que os meninos, para que os jovens possam ao menos pensar na possibilidade da vocação, ao menos pensar na possibilidade desse chamado de nosso Senhor. A escolha de Deus, o chamado é de Deus, mas a resposta é de cada um. E por isso que é importante também nós agradecermos a Deus toda a honra, ou seja, aos dons do sacerdócio católico, para que cresça o número daqueles que queiram servir a nosso Senhor, queiram servir a igreja, para que todos possam ser evangelizados. Na liturgia de hoje celebramos o Papa São Damaso, e nosso Senhor escolheu a ele para governar a igreja, e entregou na pessoa de São Pedro, ou seja, dos seus sucessores, essa missão de evangelizar o mundo inteiro. E a igreja vai, desde os seus princípios, seus primórdios, trabalhando, vivendo essa missão. Mas quantas pessoas ainda precisam ouvir falar de nosso Senhor? A quantos ainda não chegou o anúncio do Evangelho? E quantos precisam também, de certa maneira, serem recatequizados? Ou seja, receberam catequese, muitas vezes se afastaram da prática da religião e precisam novamente serem evangelizados. E quantos ainda precisam ouvir falar de nosso Senhor, e o quanto a igreja, o mundo precisa do dom do sacerdócio católico. Nós temos o privilégio, a graça de nunca nos ter faltado esse dom, graças a Deus, a nossa paróquia ainda mais privilegiada de terem 3 sacerdotes, ou seja, um privilégio que nós temos, que a nossa paróquia tem, que os fiéis têm, por graça, misericórdia de Deus nosso Senhor, para nós termos sempre a oportunidade dos sacramentos, para sermos santificados por graça de Deus e pelo dom do sacerdócio. Mas quantos gostariam de ter, ao menos um pouquinho mais, ou seja, ou gostariam de ter ao menos um sacerdote, ou de vez em quando a presença do sacerdote, e muitas vezes não tem. Por isso nós sermos gratos a Deus, sabermos valorizar todo esse dom que Deus nosso Senhor nos concede, e rezarmos pela fidelidade dos sacerdotes. Sempre que nós
quando nós temos a presença muitas vezes do seminário, né, que visita, né, a nossa paróquia, né, com campanhas vocacionais, campanhas também pela própria manutenção, né, ajuda do nosso seminário, para todos nós pensarmos que nós somos responsáveis, né, pela formação dos sacerdotes, responsáveis pela formação para não só para nós, para a nossa paróquia, para o benefício pessoal, mas, né, para toda a igreja, né, e por isso que todos nós devemos, de fato, nos sentir responsáveis, sobretudo, né, pela nossa oração. A cada dia, quando reunimos a nossa família para rezar, reunimos a família para rezar, né, o Santo Terço, uma ejaculatória que seja, uma Ave Maria que seja, uma oração, né, rezarmos para que Deus nosso Senhor possa suscitar novos sacerdotes, dê a perseverança, a santificação daqueles que foram chamados por nosso Senhor, que estão se preparando para o dom do sacerdócio, para que nosso Senhor dê a fidelidade àqueles que já assumiram esse compromisso diante de nosso Senhor e da igreja, esse nosso compromisso pessoal, né, de nós rezarmos sempre pelos sacerdotes. Portanto, vamos nós continuarmos esta Santa Missa, agradecermos a Deus nosso Senhor, e nós também, como falei, já repetindo, pedimos sempre as orações, o quanto nós agradecemos também, né, o apoio dos fiéis, a proximidade dos fiéis, a generosidade também, né, dos fiéis, enquanto isso é motivador para nós continuarmos vivendo a nossa missão. É bastante interessante que no seminário, ao menos a gente, né, aprendeu isso, o Monsenhor José Pocidente falava isso muito com a gente e pedia que desde o seminário a gente já começasse a rezar por todas as paróquias e por todos os paroquianos, que as pessoas que passariam, ou seja, né, em nosso ministério sacerdotal durante toda a nossa vida de padre. Então nós podemos, né, posso dizer sem nenhuma sombra de dúvida que, seja, desde o tempo de seminário, já rezava também por esse momento, por essa paróquia, pelos paroquianos, pois aprendemos assim, né, ainda no seminário, na formação, né, não ficamos sabendo, ou seja, qual será a primeira paróquia, ou quantas paróquias nós vamos passar durante toda a nossa vida sacerdotal, mas já aprendemos a rezar desde o tempo do seminário, né, para que Deus nosso Senhor possa já ir conduzindo, preparando o coração, já ir santificando todos aqueles que, de certa maneira, passarão pelo nosso ministério sacerdotal. Contem sempre com as nossas orações, de modo especial, quando nós temos essa missão e essa responsabilidade diante do altar, né, todos aqueles que, né, pedem orações, e aproveito sempre, eu gosto sempre de lembrar isso. Dizer uma coisa mais simples, o pessoal, reza para mim, né? A gente responde, pode deixar que eu vou rezar, é de verdade, né? Na hora do momento da Santa Missa, de modo especial, mesmo que não vá se lembrar de todos os pedidos, né, particulares, mas sempre coloco essa intenção, por todos aqueles, primeiro, que eu tenho a obrigação de rezar, que é o meu dever, a minha obrigação enquanto sacerdote, enquanto pároco, por todos aqueles que me pediram orações, por aqueles que pediram orações especiais, por aqueles que têm uma intenção, né, uma necessidade maior, ou seja, né, uma intenção mais, né, particular, que também pediu, mesmo que não vá se lembrar de todas, mas colocamos tudo isso diante de nosso Senhor no altar, ou seja, então, quando a pessoa pede uma oração ao sacerdote, alguma graça especial que está pedindo, pode ter certeza que cada sacerdote que responde que vai rezar, que vai colocar a sua intenção, isso é colocado de modo especial, né, no santo sacrifício da missa. Por tudo, darmos graças a Deus nosso Senhor, e que Deus dê a todos nós a graça, a nossa fidelidade, a nossa perseverança. Né? Hoje, juntos também nessa Santa Missa, o Padre Fábio celebrou a missa pela manhã lá no convento, completa os seus 3 anos de ordenação sacerdotal. Padre Anderson completou o primeiro ano agora na segunda-feira, dia 9, daí nós temos essa Santa Missa e depois a nossa festividade também comemorativa do aniversário dos nossos sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.